Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da nossa diocese e de tantas paróquias e comunidades no nosso sul de Minas. É um dos grandes títulos marianos presentes no nosso povo sul-mineiro. São diversas as paróquias, 3 da nossa diocese da Campanha, além da nossa catedral, onde a padroeira diocesana refugie, mas muitas também na arquidiocese de Pouso Alegre, na diocese de Guaxupé, muitas paróquias e comunidades, além de capelas dedicadas a Nossa Senhora do Carmo. E também a presença nessas 3 dioceses de monjas carmelitas descalças. Em Três Pontas, na nossa diocese da Campanha, o Carmelo São José. Em Pouso Alegre, o Carmelo da Sagrada Família, onde nós temos lá uma filha de Cariaçu, monja carmelita. E também em Passos, na diocese de Guaxupé, uma comunidade de carmelitas descalças. Assim nós percebemos como é forte no nosso sul de Minas a devoção à Nossa Senhora do Carmo. Tão forte que ela foi escolhida como padroeira da diocese da Campanha. Esta devoção à Nossa Senhora vem do século XII, quando alguns eremitas, pessoas ansiosas por viver uma vida de maior intimidade com Deus, se refugiaram naquela gruta onde no Antigo Testamento, vejam só que distância de tempo, refugiaram-se no século XII naquela mesma gruta do Monte Horebe, chamado também, onde tinha tido uma moção interior que dizia: Deus vai passar por aí e você vai poder vê-lo. E veio a tempestade e Elias disse: Deus não está na tempestade. Vieram raios e Elias disse: Deus não está nos raios. E assim por diante, coisas chamativas, onde Elias não encontrou Deus. Mas quando veio uma brisa suave, Elias consolou-se, porque Deus estava na brisa suave, nas coisas pequenas e discretas. No século XII, alguns eremitas, desejosos de fazer esta experiência da presença discreta de Deus nas pequenas coisas, se refugiaram no Monte Carmelo sob o patrocínio do profeta Elias, mas também sob a inspiração da bem-aventurada Virgem Maria, aquela que, além de mãe do Senhor, foi a sua primeira discípula. Não primeira em ordem cronológica, mas primeira em grandeza. Foi a sua maior discípula. Aqueles eremitas queriam inspirar-se nessa grandeza, nesta primeira grandeza de Nossa Senhora, para que, como ela, fossem discípulos do Senhor e como Elias o experimentassem nas pequenas coisas, nas coisas simples do dia a dia. Ali esses eremitas começaram a invocar Nossa Senhora como a rainha do Monte Carmelo. Depois, de forma abreviada, Nossa Senhora do Carmo, que é uma outra forma de dizer Carmelo, que é o nome do monte onde Elias experimentou Deus e onde esses eremitas se refugiaram a partir do século XII. Esta ordem, que nascia no século XII, depois, no século XVI, foi reformada por Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, os grandes reformadores do Carmelo. E a partir da atuação destes 2 grandes santos espanhóis, o Carmelo foi então conhecido como Carmelo descalço, pois a descalcez, uma forma mais radical de viver a pobreza, foi a tonalidade da reforma de Santa Teresa e São João da Cruz.
De modo que ainda hoje existe o Carmelo e o Carmelo descalço. Embora o Carmelo descalço seja ele mais presente, especialmente nas comunidades monásticas femininas aqui do nosso sul de Minas. As 3 comunidades de Três Pontas, de Pouso Alegre e de, onde é que eu disse? Passos, são carmelitas descalças, carmelitas reformadas por Santa Teresa e São João da Cruz. Depois desta grande reforma do século XVI, houve outras reformas, há outros grupos reformados no Carmelo, mas o Carmelo descalço se tornou a grande expressão do Carmelo, como a grande escola de santidade, que nos deu Santa Teresa, que nos deu São João da Cruz, que nos deu Santa Teresinha, que nos deu Santa Elizabeth da Trindade, que nos deu a serva de Deus, Madre Teresa Margarida do Coração de Maria, nossa mãe do Carmelo de Três Pontas, que nos deu a mãezinha, também outra serva de Deus do Carmelo de Pouso Alegre. O Carmelo é uma escola de santidade. Escola de santidade por quê? Porque se espelha na estrela de primeira grandeza, que é a bem-aventurada Virgem Maria. Nós ouvimos no Evangelho esta referência que São Mateus faz indireta a Nossa Senhora. Aliás, existem 3 tipos de textos referentes a Maria no Novo Testamento. Existem aqueles que não se referem a ela, e esses são a grande maioria. O Novo Testamento não foi escrito para falar de Maria, foi escrito para falar de Jesus. Então, grande parte dos textos do Novo Testamento não falam de Maria, e isso não é problema algum. Existem outros textos que falam explicitamente de Maria, e aí nós temos o Evangelho da Infância de São Lucas, o Evangelho da Infância de São Mateus, o capítulo 2 do Evangelho de São João e o capítulo 19 do Evangelho de São João, bodas de Caná e Maria ao pé da cruz. E existe uma terceira categoria de textos do Novo Testamento que falam indiretamente de Maria. Quer seja a citação de São Paulo aos Gálatas, que diz que Jesus, na plenitude dos tempos, nasceu de uma mulher, sem dizer quem é esta mulher. Quer seja este que nós ouvimos no Evangelho, aonde alguém diz a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. A origem desse texto do Evangelho de São Mateus, que não é só de São Mateus, pois ele está originalmente no Evangelho de São Marcos e depois aparece também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de São Lucas. Trata-se de um processo de reconhecimento dos parentes de Jesus. Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, na Judéia, se criou em Nazaré da Galileia, mas morreu e ressuscitou em Jerusalém, na capital do Império, na capital do Reino de Israel. A partir da capital do Reino de Israel, os primeiros grandes esforços missionários da Igreja foram no sentido de levar a boa notícia até Roma, a capital do Império, passando ali pelas colônias gregas, que eram disseminadoras de cultura, e que se o Evangelho se juntasse a essa cultura helenística, ele se espalharia muito mais rapidamente pelo mundo. Mas na contramão desse processo, que trouxe o Evangelho da periferia para Jerusalém e de Jerusalém para Roma, há um movimento de volta às origens de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, depois que o Evangelho já andava pelos caminhos das colônias gregas rumo a Roma, uma escola, um grupo, uma tendência
da comunidade primitiva volta para as origens de Jesus, para Nazaré, para Belém, para redescobrir os parentes de Jesus. E ao redescobrir os parentes de Jesus, eles descobrem que o evangelho que havia nascido em Jerusalém e havia se espalhado pelo mundo, também encontrava acolhida em comunidades pequenininhas, formadas por parentes de Jesus. Lá na Galileia, lá em Belém de Judá, lá onde Jesus havia passado a infância, onde Jesus havia nascido, ali também havia discípulos, pequenas comunidades discipulares de Jesus de Nazaré. E essas comunidades, então, são acolhidas no Evangelho, como um sinal de que agora elas também fazem parte da grande igreja que se forma ao redor de Jesus. Por isso, é muito nítido dois momentos deste impasse do acolhimento. No Evangelho de São Marcos, que é o mais original, este evento, este momento do Evangelho é marcado por uma afirmação. O profeta só não é aceito entre os seus próprios parentes. Ressoa por detrás do Evangelho de São Marcos um certo ranço com os familiares de Jesus. Como se Jesus não tivesse sido aceito em Belém de Judá, em Nazaré da Galileia, e por isso tivesse ido para Jerusalém e lá então anunciado o Evangelho. Mas com o passar do tempo, os evangelhos de Mateus e Lucas, que são posteriores a Marcos, já não deixam transparecer este ranço, já não apresentam essa frase que dava o tom da cena no Evangelho de Marcos, mas como que amenizam esta relação, relativizando as relações de sangue, mas integrando os parentes de sangue no discipulado de Jesus. É isso que esta página do Evangelho nos diz. O importante não é o parentesco sanguíneo, o importante é o discipulado no seguimento de Jesus. Mais forte do que os laços de sangue, e de que todos os laços de sangue, está o discipulado no seguimento de Jesus. E aos poucos a comunidade cristã vai descobrindo que antes dela aprender isso, Maria já o tinha aprendido. Por isso Jesus diz assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Parece-nos, e especialmente aos nossos irmãos separados, que Jesus está fazendo pouco de Nossa Senhora. Que Jesus não quer saber da sua mãe, mas não. Jesus completa dizendo: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Qual foi a primeira frase, a segunda frase de Nossa Senhora no Evangelho? Depois de perguntar ao anjo como é que isso vai acontecer, Maria diz: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Ou seja, além de mãe sanguínea, laço que não faria muito sentido, laço que não teria grande importância, se Maria não tivesse sido também discípula do seu filho, Maria é discípula de primeira grandeza. E por isso, quando os outros discípulos, ainda que muitos séculos depois, nela se espelham, seguem o seu exemplo, estudam na sua escola do seguimento de Jesus, essa escola se torna
um jardim florido de santidade, como é o Carmelo. E não só o Carmelo, também a nossa Diocese da Campanha, confiada a Nossa Senhora do Carmo, mas mais do que isso, espelhada em Nossa Senhora do Carmo, se tornou uma escola de santidade. E brilha entre as outras dioceses do Brasil, como aquela diocese que tem fartura de santos, pois nós já temos a graça de ter 2 beatos e temos ainda 2 servos de Deus em caminho para a beatificação. Isto sem contar aqueles que o Papa Francisco, na Gaudete et Exsultate, canonizou como santos ao pé da porta. Nós temos certeza de que na Diocese da Campanha não existem só 4 santos. A Beata Inha Chica, o Beato Padre Victor, a serva de Deus Madre Teresa Margarida do Coração de Maria e o servo de Deus Dom Otto Mota. Mas existem muitos outros santos que eu e você conhecemos, que andaram e que andam pela nossa diocese. E por que é que a nossa diocese é este celeiro de santidade? Porque nós queremos e buscamos espelhar-nos na estrela de primeira grandeza, que é a Senhora do Carmo, onde os carmelitas se espelham e por isso também são um canteiro florido de santidade. Peçamos hoje a Nossa Senhora do Carmo, que tanto o Carmelo, os Carmelos, quanto a nossa diocese, em todas as suas paróquias e comunidades, sejam verdadeiramente escolas de santidade. E todos nós, olhando para a Virgem do Carmo e buscando seguir os seus exemplos, caminhemos nas estradas da santidade rumo ao reino definitivo. Amém.